O Talmud tem um ditado que diz o seguinte: quem se prepara na véspera do Shabat tem o que comer no Shabat. A gente vai entender o sentido literal desse ditado e qual é a ideia cabalística por trás, que inclusive vai ficar com uma dica de vida para você. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos o segundo ano de leitura da porção de Shmini. Hoje vamos focar nos parágrafos de 26 a 29 do Zohar. Como eu disse no começo do vídeo, o Talmud tem um ditado que diz o seguinte: quem se prepara antes do Shabat tem o que comer no Shabat. Bom, vamos ver o literal disso, né? Primeiro, pela religião, quando a gente entra no Shabat, a gente não pode fazer um monte de coisa, né? A gente tem mais especificamente 39 trabalhos que são proibidos. E um deles é cozinhar. Então você não consegue preparar a comida do Shabat. A gente sabe que o Shabat dura 24 horas, 25 horas. Então se você não se prepara antes do Shabat, você literalmente não tem o que comer no Shabat, né? Então a ideia do ditado, no sentido literal, é essa. Se você se prepara de antemão, você vai ter o que comer no Shabat. É mais ou menos um ditado como falando assim: olha, quem é precavido, né, está sempre prevenido. É mais ou menos essa a ideia. Agora, quando a gente vai para o nível místico, tem um ensinamento aí um pouquinho mais profundo para a gente aproveitar. Talvez você já tenha ouvido falar que o Shabat ele está ligado ao número 7. Né? Não é à toa que é comemorado no sétimo dia da semana. E, aliás, a própria palavra Shabat ela está ligada, né, etimologicamente, à palavra Sheva, em hebraico, que é 7. Então, para Kabbalah, sempre que a gente fala de 7, a gente pode pensar em duas coisas, né? Malchut, por excelência, é a sétima Sfirá, né? Quando a gente fala, por exemplo, as 6 emocionais, a sétima é Malchut, ou se você olhar de baixo para cima, Binah. E Binah e Malchut elas estão sempre conectadas, né? Sempre andam juntinhas aí na Kabbalah, uma interferindo positivamente na outra. Então, quando o Talmud fala que quem se prepara antes do Shabat consegue comer no Shabat, a ideia é a seguinte: quando você se prepara como deve, né, no mundo físico, você consegue comer no Shabat, você consegue receber a luz de Binah. Você consegue aproveitar a energia de Binah. Caso você não faça isso, sem preparo, você não consegue aproveitar a luz de Binah. Um outro jeito que a Kabbalah tem de falar isso, que talvez você que acompanha a Kabbalah mais um tempo já ouviu, é que você só recebe bênçãos se você tiver o receptáculo criado para isso, né? Se você não criar um receptáculo, não tem como você receber a bênção. É exatamente a mesma ideia. Então você trabalhar nas suas firotas inferiores é fazer esse receptáculo para que então depois você possa comer no Shabat, significa receber a luz de Binah. E aí a dica que eu queria dar para vocês, que eu falei, né, no começo do vídeo, e fica como uma dica prática, é o seguinte: o Shabat ele tem, portanto, sempre uma energia de conexão de Binah. E é uma energia bastante elevada, na verdade, uma das mais elevadas que a gente pode ter da árvore da vida. E também tem, como eu disse, Malchut, que é a realização. Então, em termos práticos, Binah significa o planejamento e Malchut significa a realização de um projeto, por exemplo. Então, para Kabbalah é muito importante, por exemplo, que entre a idealização de um projeto e a realização de um projeto, você deixe passar pelo menos um Shabat. Por quê? Porque misticamente você está deixando essa conexão entre Binah e Malchut acontecer. Então vamos supor que você tem uma ideia segunda-feira. Não é legal, segundo a Kabbalah, você já pôr essa ideia na prática na mesma semana. Tá? Deixa passar pelo menos o Shabat, sexta para sábado. A partir do domingo, se você quiser pôr em prática, tudo bem. Ou né, esperar na segunda, que é o dia mais laboral aqui no Brasil. Então essa ideiazinha de você pelo menos esperar o Shabat é uma prática bacana de se seguir, né? Mais ou menos como num vídeo anterior aí a gente viu de você dormir uma noite antes de tomar uma decisão, né? Na raiva, no momento de raiva, dorme e depois você vai decidir. Aqui é a mesma coisa, só que num espaço semanal. Teve uma decisão, teve uma nova ideia, não saia já implementando. Espera pelo menos uma semaninha, se for o Shabat no meio, às vezes é menos, né? De quinta para segunda, por exemplo. Deixa passar o Shabat e aí você implementa. Um bom dia a todos e, obviamente, Shabbat Shalom.